Olá pessoal, eu me chamo Jovem Sobrinho, sou advogado criminalista. Inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe ao final uma curtida, um like se você gostar, para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Hoje trago para vocês um crime que está crescendo demais no meio da pandemia, que é o crime de estelionato. Está acontecendo muita fraude, as pessoas estão comprando coisas através da internet, não estão recebendo, seus cartões estão sendo clonados, ou seja, tem várias situações ocorrendo e o crime de estelionato, houve uma mudança com o advento da Lei 13.964 de 2019, que é o famoso pacote anticrimes, mudou a ação penal, a forma de processar essas pessoas que cometem esse crime. Eu sempre digo para as pessoas que crimes de menor potencial ofensivo, crimes que não têm violência e grave ameaça, normalmente não dão cadeia. Esse, em que pese ser um crime de médio potencial ofensivo, crime de estelionato, ele também dificilmente vai prender alguém. As pessoas ficam horrorizadas, cometem um crime desse que acontece todos os dias, a cada minuto acontece um crime de estelionato no nosso país, e ele, no final, o infrator não é preso, ele sequer é processado muitas das vezes. Por quê? Porque a pena é de 1 a 5 anos. Um crime de 1 a 5 anos, cabe a suspensão condicional do processo. Se o cara for réu primário de bom antecedente, ele faz um acordo com o promotor de justiça e neste acordo ele deixa de ser processado para que possa ele cumprir certos objetivos, certas metas estabelecidas pelo Ministério Público. Ou seja, comparecer lá durante 1 ano para assinar, mostrando que ele está trabalhando, que ele não está respondendo a outro crime. Com isso, ele tem o seu procedimento arquivado, ele não vira nem processo, fica arquivado esse procedimento dele e ele continua réu primário. Então, assim, percebe-se que nosso país, o crime de estelionato, por não ter violência e grave ameaça, ele envolve sempre a parte financeira. Eu vou ler para vocês a legislação, agora vou permitir ler para vocês a legislação para que vocês possam entender o mecanismo. Todo mundo, quando sofre um crime de estelionato, sabe que é estelionato, mas não sabe como proceder. Então eu vou ler para vocês a legislação. Artigo 171 do Código Penal. Obter para si ou para outrem vantagens ilícitas em prejuízo à lei, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O que é artifício? Quando a gente fala artifício, nós falamos realmente a fraude material. É através de equipamento, aquele cara que usa a internet, a ferramenta para materializar o crime. E o ardil, exatamente, é a astúcia. Quando a gente fala de ardil, a gente fala em malícia. Então, se você combinar os dois, a ferramenta com a astúcia e a malícia, mantendo alguém em erro, em vantagem econômica para você e em desvantagem para ela, isso configura o crime de estelionato. Só que, com o advento da Lei 13.964 de 2019, o famoso pacote de crimes, esse crime deixou de ser processado por uma ação pública incondicionada, ou seja, quando o promotor ou o delegado de polícia tinha notícia desse crime, o delegado de ofício podia já instaurar o inquérito policial, o Ministério Público também oferecer a denúncia, porque ali um investigava e o outro denunciava, o dono da ação penal, que o Ministério Público denunciava de ofício. Agora não, agora ela tem que ser representada, ou seja, mediante a representação. A vítima que sofreu no crime de estelionato, ela precisa ir até a delegacia, comunicar o fato e dizer para o delegado: eu desejo representar, para que possa ser processado aquela pessoa que cometeu aquele crime. Salvo se o crime for cometido, a vítima for administração pública direta ou indireta, e aí o crime continua sendo de ação pública incondicionada, a representação, ou seja, o Ministério Público já toma direta iniciativa. Se for criança até 12 anos, incompletos, né? E de 12 anos até 18, adolescente. Ou seja, criança e adolescente continua a regra pública incondicionada. Se nós tivermos pessoas deficiente mental, cuidado com essa parte, que as pessoas acham que qualquer deficiente vai ser vítima desse crime e sendo vítima desse crime na ação pública incondicionada, porque vítima todos nós podemos ser, mas pública incondicionada a representação, ou seja, o Ministério Público toma uma ação direta, independente da sua vontade, tem que ser doente mental, não é doente físico, não é aquele cadeirante, não é aquele doente físico que você entendeu que ele, por ser deficiente, sofreu estelionato, ele não precisa representar. Esse sim precisa representar. Pessoas maiores de 60 anos, também é um equívoco das pessoas.
cara completou 70 anos hoje, no dia do seu aniversário, ele sofreu um estelionato. Ele vai precisar representar. Maior de 70 é se fosse amanhã, um dia após o seu aniversário. Então, não diz igual, diz maior. Então, maior de 70, leia-se, um dia após o seu aniversário. Então, percebe que essas pessoas, elas continuam com a regra antiga, ou seja, que agora passa a ser a exceção. E a regra passa a ser mediante a representação. Eu vejo pessoas me ligarem diariamente para falar sobre crimes que ocorreram, fraudes que ocorreram bancárias, fraudes que ocorreram no seu cartão de crédito. Tudo isso é estelionato. As pessoas não conseguem entender que o crime, a pena dele, sendo de 1 a 5, se não couber hoje, isso aí eu digo para as pessoas ficarem mais tristes com a legislação, porque infelizmente eu vejo o estelionato ser maior do que o crime de roubo e a pena ser muito mais branda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então vamos lá. No estelionato, se cometeu, eu vou aqui e faço um desvio com o estelionato, cometo uma fraude e recebo aqui 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais. Num único estelionato, sabe qual vai ser a consequência disso? A pessoa que sofreu esse estelionato, se não estiver nesse rol aqui, ela vai ter que representar, dizendo que ela quer me ver processado. No momento que ela representa, o Ministério Público manda o delegado vai instaurar o inquérito, o delegado vai relatar ao final, o Ministério Público ao final vai oferecer a denúncia. Com o oferecimento da denúncia, ele também marca uma audiência especial para oferecer a suspensão condicional do processo. Pois, como a pena é de 1 a 5 e eu sou réu primário de bom antecedente, eu terei o benefício de fazer um acordo para não ser processado. Então, eu vou ficar lá assinando, e aí aquele crime de estelionato na parte criminal, o que se diz na parte criminal, já está resolvido. A vítima vai ter que ir para a civil tentar buscar o seu prejuízo. Por quê? Porque, independentemente da vontade da outra parte, se eu preencher todos os requisitos, esse processo está suspenso. E se não couber a suspensão condicional do processo, o próprio pacote de crime diz que crimes sem violência e grave ameaça à pessoa, se a pena for até 4 anos de reclusão, ou seja, se na hora de ser processado eu for condenado a uma pena menor do que 4 anos, eu também tenho o direito a fazer um acordo com o Ministério Público de não persecução criminal. Então, ou seja, percebe-se que a legislação ela vem cada vez mais entendendo que o estelionato é um direito disponível, você pode dispor desse direito, ou seja, como é um bem seu, você processa se você quiser. Eles entendem também que a vítima do estelionato, na maioria das vezes, ela contribui e por isso ela fica com vergonha de denunciar, ela simplesmente se omite. Então eles deixaram com essa legislação a par da vítima, ela querer ou não ver processado a outra pessoa, em que pese, eu já ter dito para vocês, que ao final ele sequer será preso. Então, 300 mil reais pelo estelionato, se for o único crime, ele não estará preso, e muito menos processado se for de bom antecedente. Agora, vamos para o crime de roubo, que tem violência e grave ameaça à pessoa. Um simples empurrão a uma pessoa para arrancar o telefone celular da mão dela, se ela cair ao chão e ele conseguir arrancar o telefone celular e correr, um telefone celular hoje custa 300 reais, não é 300 mil, 300 reais, o crime é de roubo, a pena é de 4 a 10 anos, fatalmente ele será processado, vai ser processado, vai ser preso em flagrante, vai ser processado e ao final vai ter uma pena de 6 anos que deveria ser no regime semiaberto, ou seja, o regime inicial seria semiaberto, vai ser no regime fechado, porque teve violência e grave ameaça à pessoa. Então, vamos agora equiparar os patrimônios. Eu tenho 300 mil reais aqui, 1 milhão de reais, 2 milhões, 3 milhões, leia-se vários milhões de reais, e aqui eu tenho um simples aparelho de telefone celular, um com empurrão e o outro nenhum tipo de contato físico, ameaça ou violência à pessoa. Então, vê que a desproporção aqui é muito grande, pois nós não estamos falando aqui de crimes contra o patrimônio, nós temos 2 crimes contra o patrimônio, um com uma pena elevadíssima e o outro com uma pena branda. Então, é por esse motivo que o crime estelionato cada vez cresce mais, as pessoas deixam de ir para a delegacia, já deixavam de ir para a delegacia quando eram vítimas, quando era incondicionada, pública incondicionada, dirá agora mediante a representação, que o cara sabe que ao final não vai dar nada, ele vai perder tempo de ir para a delegacia, de fazer um registro de ocorrência, de mostrar que foi vítima de estelionato, dependendo do crime, de como foi, ele vai precisar fazer realmente o registro, seja para acionar um seguro, seja para demonstrar em algum departamento que não foi ele, ou seja,
usaram o cartão dele, clonaram o cartão dele, houve uma fraude bancária, ele vai precisar registrar para poder mostrar que ele não participou dessa fraude, mas, enfim, quem não estiver nesta condição vai deixar de fazer a representação, porque a lei novamente tornou um pouco mais branda, ao meu ver, e digo isso a vocês como advogado, porque eu vejo crimes que eram para ser tidos com menor gravidade, e são com gravidades exacerbadas, e tenho crimes que a gravidade dele é muito exacerbada ao final como resultado, e a pena é muito branda. Você vê que um crime de estelionato não diz em termos de valores, fala no ardil, no artifício e ardil, ou seja, na forma que vai usar materialmente e na forma que e na malícia, ou seja, você engana as pessoas para conseguir um resultado prático. Agora, se esse resultado prático for 2, 3, 4, 50 milhões, 10 milhões de reais, isso para a gente não interessa, a legislação não vai olhar esses valores, a pena vai ser a mesma. Então, se o cara quiser queimar o cartucho dele com 2 merréis, ele pode. Se ele quiser queimar com milhões, ele também vai poder fazer isso. Eu acho um absurdo, por isso que as pessoas depois falam que o advogado criminalista, ele defende bandido, e na realidade nós não defendemos bandido, nós defendemos o direito. Se a legislação assim o diz, é assim que deverá ser aplicada. Então, fica para vocês a dica, cuidado com o crime de estelionato, as pessoas que são vítimas, porque normalmente quem é vítima do crime de estelionato contribui para isso acontecer, contribui ativamente, inclusive. Exemplo claro aí, você vê as pessoas que compram um carro pela internet. O cara oferece um carro bem abaixo do preço, aí o cara quer levar uma vantagem à vítima, vai lá, compra esse carro, paga e não recebe. Depois vai para a delegacia dizer que o estelionatário prometeu mundos e fundos a ele e não cumpriu. Mas ele também não teve a prudência de verificar que aquele mundos e fundos não era o mundo que ele vive hoje, não é isso. Não seria verdade um anúncio daquele. Ou seja, se ele tivesse entregue o carro para ele, ele teria vantagem, nada teria reclamado. Se ele toma prejuízo, aí ele vai para a delegacia reclamar que tomou prejuízo. Então, cuidado que nesse tipo de conduta a vítima contribui diretamente, salvo os casos que ela realmente não tem conhecimento, que são as fraudes bancárias, mas no geral o crime de estelionato é isso. O estelionatário se aproxima, a malícia dele, o ardil é mostrar que você vai ganhar alguma coisa, ao final você perde para ele. Ele é que ganha e te engana. E você simplesmente sofre o crime de estelionato. Tá? Então, para vocês ficarem atentos a esse tipo de conduta, pois a internet agora, nós estamos utilizando muito a internet para comprar as coisas e essas fraudes estão ocorrendo. E o crime de estelionato está indo para esse caminho, aumentando cada vez mais, mas com a pena muito blanda e agora com uma ação penal pública mediante a representação. O delegado de polícia e o promotor de justiça estão de mãos atadas enquanto você não for até a delegacia e de manifestar seu desejo de representação. Aí, relembrando, salvo se você for da administração pública direto ou indireto, se for a vítima, ou seja, a administração pública direta ou indireta é a vítima, então vai ser pública e incondicionada, o Ministério Público e o delegado vai se manifestar independente da vontade, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, pessoas maiores de 60 anos ou incapaz. Essas pessoas, a regra continua, que seria lá, hoje virou exceção, mas continua sendo pública e incondicionada, ou seja, o Ministério Público e o delegado agem de ofício. Já as outras demais, mediante a representação. Tá? Forte abraço a todos, fiquem com Deus.